Qual é? De lei, né, pai? Bora falar de performance e escalabilidade? Norma, bom demais. Até aqui você já entendeu que, na hora de escalar uma aplicação, você precisa ser estratégico, saber quais números perseguir e qual que é a cara do sucesso. Agora é hora de aprender algumas das estratégias que vai te possibilitar alcançar esse número mágico que você está perseguindo e escalar sua aplicação para cada vez mais usuários, para cada vez mais lugares do mundo com qualidade. Ah, e de antemão, que fique claro, não existe fórmula mágica, só existem realmente estratégias, tá ok? Bom, e por que é importante falar de performance e de escalabilidade? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem uma aplicação em produção que está apresentando tempos de resposta cada vez mais lentos. Como eu já te ensinei um pouco sobre escala horizontal, você faz o que todo mundo na sua situação faria. Joga dinheiro no problema. Começa a escalar a tua aplicação e agora você tem várias réplicas do seu back-end. Isso não funciona muito bem. Sabe por quê? Você escalou a lentidão. E não adianta escalar o que é lento. Além disso, a sua aplicação começou a se afogar, porque tem várias requisições chegando, essas requisições estão se estacando, se empilhando uma em cima da outra, e aí você estoura a memória do seu serviço. O que sobra agora para você é escalar verticalmente, só que você se vê gastando fortunas, rios de dinheiro, com máquinas super poderosas em produção. Se não dá muito claro para você como sair dessa situação e desafogar a sua aplicação, essa aula é pra você. Qual é? Eu sou o Caio, engenheiro de back-end sênior na Hut Games aqui em Londres, na Inglaterra. No Brasil, trabalhei em startups early stage e unicórnio, e nos meus vídeos eu compartilho o conhecimento que eu adquiri trabalhando nessas empresas ao longo dos anos, sempre back-end. Se isso te interessa, curte o vídeo, se inscreva no canal para receber atualizações, segue nas redes sociais e sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos falar da diferença entre performance e escalabilidade. Performance, no nosso contexto, é o quão rápido o sistema responde a uma requisição, por exemplo. E escalabilidade é a capacidade de manter essa performance no aumento de carga, ou seja, tendo mais usuários, tendo maior escala. Apesar de serem conceitos diferentes, você sempre tem que ter os dois em mente quando você estiver planejando uma feature nova, por exemplo, ou estiver olhando seus dashboards em produção para tentar entender qual parte do seu sistema precisa de maior atenção. Antes da gente falar de alguns gargalos comuns e formas como você pode abordar eles, eu quero te apresentar dois conceitos diferentes que são extensivamente usados no mercado e, honestamente, se você dominar esses dois, você vai conseguir resolver a maior parte dos problemas que você enfrentar até o final da tua carreira. O difícil é dominar esses dois. Eles são cache e mensageria, ou também conhecido como filas, simplesmente. O primeiro que a gente vai falar então é o cache. Imagina que você está ajudando seus amigos a responder uma pergunta difícil de matemática. A primeira vez, você pega um papel, uma caneta, pensa bastante, faz diversos cálculos e finalmente dá a resposta. Mas como esse resultado está anotado no seu papel, na próxima vez que te fizerem essa mesma pergunta, você só olha o papel e responde. Esse papel contendo o resultado final dessa equação matemática é o cache. Simples, né? No nosso contexto aqui, pensar e fazer a conta seria equivalente a ir no banco de dados e processar uma informação. O papel na sua mão seria equivalente a um cache em memória. Calma que eu vou explicar. Por que eu falei que o papel era um cache em memória? Cara, tem várias camadas em que você pode implementar o cache. Todas elas são mais rápidas do que uma consulta no banco de dados, por exemplo. Mas entre si, elas podem ser muito mais ou muito menos rápidas. Eu vou te dar alguns exemplos e daqui a pouco eu trago as comparações em número. Vamos falar primeiro aqui do cache em memória, então. Um cache em memória, ou local, é como ter uma variável na sua aplicação que pode ser acessada a qualquer momento. Como ele é uma variável, é o mais barato para se acessar de longe, mas também o mais caro para se manter. Porque quanto mais informação você tiver guardando nesse cache em memória, nessa variável na sua aplicação, mais memória está sendo utilizada da sua aplicação. Por isso que é caro de manter. Basicamente, você está trocando o espaço e memória do seu serviço por velocidade de acesso. Isso aqui pode ser muito útil para informações que não são muito grandes, mas precisam ser acessadas com frequências e de forma flexível. Ou seja, que você possa trocar esse valor. Quer ver um exemplo fácil? Variáveis de configuração da aplicação, tipo o log level que eu te falei na aula passada. Toda vez que você for reportar um log, você precisa checar o valor dessa variável, mas ao mesmo tempo, você não quer ter que redeployar a sua aplicação para trocar o valor dela. E aí o que você poderia fazer, por exemplo, é guardar essa informação no banco de dados,
Toda vez que você estiver inicializando um serviço, você carrega essa informação do banco de dados, guarda num cache em memória na sua aplicação e cria uma rotininha para checar a cada 5 minutos, por exemplo, se o valor se mantém o mesmo. Quantos logs você vai ter reportado em 5 minutos que precisaram checar essa informação, por exemplo? Podem ser milhões. Se você nunca fez isso antes, pode parecer um pouco abstrata essa ideia de carregar uma informação no start da aplicação e ter uma variável que compartilha essa informação entre todas as suas requisições. Mas calma, eu escrevi um snippetzinho em Node utilizando a biblioteca Express. Durante a inicialização dessa mini aplicação, eu estou carregando a informação no banco de dados e injetando no contexto das requisições utilizando um middleware global. Percebe? Viu como pode ser simples fazer isso funcionar? Os olhares atentos perceberam que minha mini aplicação só vai ter esse valor alterado quando eu reinicializar o serviço, o que é basicamente um dos maiores problemas do cache e qualquer cache, que é como garantir que essa informação se mantenha atualizada. Mas calma que a gente vai abordar isso já já. Para encerrar o tópico do cache memória, vale pontuar que não precisa ter relação nenhuma com o banco de dados, tá? Você poderia estar populando uma variável conforme as requisições vão chegando na sua aplicação. Poderia ser um dicionário guardando informações que são utilizadas com muita frequência. Por exemplo, os top 5 produtos mais consultados. Basicamente, qualquer coisa que precisa ser utilizada com uma certa frequência, mas é um dado efêmero, ou seja, que pode ser perdido ou vai mudar ao longo do tempo, pode desfrutar dessa lógica aqui, tá? Bom, a nova camada agora do cache. Cache distribuído. O cache distribuído é basicamente o cache que vai ser compartilhado entre os serviços. É basicamente um banco de dados super performático que vai te possibilitar reduzir o impacto no banco de dados principal, sem utilizar a memória dos seus serviços e sem impactar o tempo de inicialização também do serviço. No cache em memória, você sempre vai pagar um preço pelo tempo em que leva para esse cache ser populado, seja porque você está carregando uma informação no banco de dados, ou seja porque você está populando esse cache conforme o seu serviço é utilizado. Então existe esse tempo, percebe, para popular esse cache. O cache distribuído, assim que a aplicação é inicializada e se conecta ao cache, ela já tem aquele cache populado. Isso pode não parecer, mas é extremamente impactante quando você tem serviços em larga escala que precisam da habilidade de ser inicializados rapidamente. Não adianta o seu autoscaler falar que tem que subir mais 5 réplicas do seu serviço e cada uma delas levar 3 minutos para inicializar porque está carregando um monte de cache em memória. Ou até inicializar rápido, mas todas as aplicações que chegam primeiro não desfrutam da performance de ter um cache associado. E essas primeiras requisições vão ser muito mais lentas do que todas as demais. Bom, o cache distribuído vem como uma solução para esse problema, porque você guarda essa informação de cache num banco externo. Um dos mais famosos e que eu mais utilizei até hoje, portanto vou utilizar como exemplo, é o Redis. Todos os seus serviços se conectam a esse cache, que é um banco externo, no momento que são inicializados. Então ele já tem aquela informação assim que começam a receber requisições. Outra vantagem enorme desse cache distribuído é que você não precisa se preocupar mais tanto com a quantidade de memória que está sendo utilizada para esse fim na sua aplicação, porque o banco de dados externo para cache tem memória dedicada só para esse fim. Para começar a usar um cache distribuído é muito simples. O modelo padrão é sempre um dicionário do tipo chave-valor. Aí você, quando recebe uma requisição que precisa utilizar uma informação que poderia estar cacheada, checa se existe uma chave com valor associado no cache. Se não existe, você procura no banco de dados e antes de retornar a resposta da sua requisição, você guarda essa informação nesse banco. E aí todas as próximas requisições vão encontrar aquele valor lá associado. Viu como pode ser simples? Eu te prometi uns minutos atrás que eu ia te trazer uns números de comparação, só para você ter uma noção do que você está perdendo quando vai para um cache distribuído, por exemplo. É óbvio que os tempos eles vão variar de acordo com a quantidade de informação que está guardada, especialmente no cache distribuído. Mas, em média, são esses números aqui. Se você viu esses dois números e não está muito claro para você a relevância disso ou a diferença, deixa eu te trazer isso aqui. O cache memória é de 1000 a 10.000 vezes mais rápido do que o cache distribuído. Como eu te disse, em ambos os casos vai ser mais rápido do que uma consulta no banco de dados relacional, por exemplo. Mas não subestima a diferença de performance entre eles, tá? E especialmente quando você está trabalhando numa larga escala. Vale a pena mencionar aqui que existem estratégias para que o cache não cresça infinitamente. Se a sua máquina atingir o limite máximo de memória, bom, é game over, seu serviço crasha.
Dito isso, caso você esteja implementando cache em memória, é importante que você tenha em mente estratégias de eviction. Por exemplo, LRU, que prioriza os itens mais recentes. Quando você está utilizando essa estratégia e o cache atinge o limite máximo definido por você da quantidade de itens armazenados, toda vez que você adiciona um item novo que não estava nessa lista, o último item a ser utilizado dentro desse limite máximo vai ser removido do cache, vai ser excluído. Cara, dá para fazer uma aula inteira só sobre estratégias de cache. Então eu vou me ater a te dizer que isso existe e que você precisa ter cuidado quando for implementar, tá bom? Como nada vem de graça, vale a pena a gente abordar os principais problemas que você vai enfrentar quando estiver implementando estratégias de cache. O primeiro, problema mais comum que você vai enfrentar é o de dados desatualizados. Quando uma informação muda no banco de dados, mas não é imediatamente atualizada no cache. Quando isso acontece, a sua aplicação pode apresentar uns comportamentos bizarros, porque o cache não é a fonte da verdade, ele é só uma otimização. E aí imagina que você muda o valor de um item, por exemplo, numa loja online, e o cache está com o valor anterior. No final, o usuário vai pagar o valor que está no banco de dados e não o valor do cache. Percebe onde esse problema pode chegar? Para prevenir esse tipo de comportamento, tem diversas técnicas. As principais e mais comuns são 1. TTL, que é basicamente Time to Live. Você define um valor de tempo para que esse cache sobreviva. Quando esse valor acaba, quando esse contador acaba, essa informação é automaticamente deletada do cache. O valor de TTL apropriado, logicamente, depende da sua aplicação, do seu contexto. Outra coisa importante também é a invalidação ativa. Por exemplo, quando você for fazer um update no banco de dados, você automaticamente checar se existe um cache associado àquela chave primária do banco e atualizar o cache também, ou até deletar a chave do cache para que ele seja repopulado corretamente. O segundo problema, vale a pena você criar uma métrica, utilizando o conhecimento lá da aula passada só disso aqui, cache miss. Cache miss é quando você tenta acessar uma chave no cache e não encontrar nada, ou seja, a sua otimização não funcionou naquele caso de uso. Por que é importante você ter uma métrica disso, por exemplo? Porque todo cache miss significa uma chamada desnecessária no banco de dados. Isso pode ser causado porque você setou um TTL muito curto, por exemplo, ou até porque você fez uma mudança na sua aplicação que criou um mismatch do nome da chave, por exemplo. Então é importante que você acompanhe esses valores. O terceiro problema que tem alguma relação com o anterior é o de chaves mal construídas. Um perigo enorme do cache está relacionado justamente à facilidade de escrever e sobrescrever informações nele. Se você não planejar bem o nome das suas chaves, corre o risco de ter chaves duplicadas ou genéricas demais. Imagina que você vai guardar as informações de um produto na chave produto. Agora, todos os produtos consultados têm as mesmas informações daquele último produto guardado. Não tem como, né? A boa prática aqui é você sempre associar as chaves do cache com IDs de produtos, que seja o mais específico possível. Bom, beleza. Vamos falar agora sobre o próximo tópico dessa aula, mensageria ou simplesmente filas. Caso você não esteja familiarizado com processos síncronos e assíncronos, cabe uma explicação rápida sobre a diferença entre esses dois conceitos. Quando um serviço faz uma operação demorada, por exemplo, consultando um serviço externo ou um banco de dados, isso pode acontecer de forma síncrona, ou seja, você dispara a requisição e fica esperando receber a resposta daquilo, ou de forma assíncrona, que é quando você dispara essa operação e faz outras coisas até que finalmente receba uma resposta. Utilizar filas aqui significa explorar o poder dos processos assíncronos. Imagina que você está trabalhando num escritório super movimentado. Alguém chega na sua mesa e pede para você fazer uma coisa, mas você está ocupado. Essa pessoa então deixa um post-it na sua mesa e fala, cara, faz quando você tiver finalizado o que você está fazendo. Essa pessoa vai embora, você termina o que está fazendo, realiza a tarefa do post-it e depois fala para essa pessoa que você terminou. Isso é basicamente mensageria. No nosso contexto, a fila de mensagem funciona como um post-it. Um serviço manda uma mensagem para o outro, mas não espera a resposta. O outro serviço pega essa mensagem e processa quando estiver pronto para fazer isso. Isso permite que a aplicação continue funcionando normalmente, mesmo que nem tudo esteja pronto na hora. Mensageria é extremamente útil quando você tem, por exemplo, tarefas que não precisam ser realizadas imediatamente, podem ser realizadas depois, podem demorar um pouco mais de tempo,
para serem processadas, precisam ser processadas de forma resiliente, mesmo que um serviço esteja momentaneamente fora do ar. O que é extremamente relevante aqui do ponto de vista de otimização e escala, por exemplo, é que mesmo que sua aplicação tenha um aumento súbito no número de usuários, o que acontece no final é que essas operações caras e demoradas só vão ser enfileiradas. Pior caso para o usuário é que leve mais tempo para ele receber aquele e-mail ou aquela confirmação de compra, mas aquilo tá ali na fila e eventualmente vai ser processado, percebe? Alguns exemplos comuns para você ter em mente: upload de arquivos, envio de e-mails, notificações de compra, geração de relatórios. Deixa eu te explicar aqui os 3 papéis principais quando a gente fala de mensageria. Temos o produtor, que é quem gera e envia a mensagem, o broker, que é quem armazena as mensagens e fica responsável por enviar para quem tem que receber aquela mensagem, e o consumidor, que é quem recebe essas mensagens e consome elas para, por exemplo, processá-las. Esses 3 papéis podem estar na mesma aplicação ou em aplicações diferentes. Uma arquitetura muito comum é a que utiliza workers, ou trabalhadores, como consumidores. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Imagina que você está trabalhando numa funcionalidade de geração de relatórios customizáveis. É uma operação cara demais para ser realizada de forma síncrona, então você quer utilizar filas nesse serviço. Como que você implementaria? Uma forma como você poderia implementar, por exemplo: Serviço 1, API. Recebe uma requisição HTTP contendo todos os filtros customizados e o e-mail do usuário para que seja feito o envio do relatório. Organiza todos esses parâmetros no modelo de mensagem conhecido pelos trabalhadores e adiciona na fila X. Depois, retorna um sucesso para o usuário. O serviço 2, que seria um trabalhador, por exemplo, verifica se tem uma mensagem nova na fila. Se tem, ele tira da fila, processa, gera esse relatório e envia o e-mail para o usuário. Um último detalhe, antes da gente encerrar esse tópico, é a diferença entre pull e push. Dependendo do broker que você utiliza e da forma como você configura ele, o seu serviço consumidor pode ter que perguntar para o broker se tem uma mensagem para ele. Esse modelo de pull, em que você constantemente precisa perguntar: existe algo para ser processado? Se existe, eu processo e depois começa tudo de novo. O outro modelo é em que o broker envia a mensagem para o consumidor e fala: tem uma nova mensagem para você, processa agora. No exemplo dos post-its do escritório, por exemplo, era um modelo push. Alguém chega na nossa mesa, adiciona um post-it e vai embora. Outra pessoa chega, adiciona um post-it e vai embora. E a gente faz quando dá para fazer. No modelo pull, nós teríamos que levantar da mesa e perguntar: ei, alguém tem um post-it para mim? Já pelo exemplo, você entende que o modelo do push é mais performático do que o pull. Mas também fica claro que se chegam do nada 700 post-its na sua mesa, talvez você fique sobrecarregado. Então vale o cuidado aí. Então agora que você tem uma compreensão básica de algumas coisas super relevantes para sistemas robustos, escaláveis e resilientes, vamos abordar em camadas problemas que você pode enfrentar e formas como você poderia chegar a aproximar eles. Primeiro, da camada de arquitetura. A decisão de utilizar aqui filas e workers, camadas de cache e tudo mais, são decisões de arquitetura. Muitas vezes, a gente tem problemas só por não ter planejado como a nossa aplicação vai escalar e que tipos de ferramentas a gente vai ter que utilizar a seguir, por exemplo, ou poderia ter utilizado desde o princípio. Algumas caixinhas aqui para você. Assincronismo. Se você tem requisições com um tempo médio de resposta um pouco alto, começa a se perguntar se essas coisas precisariam acontecer de forma síncrona. Além de transformar a experiência do usuário em algo muito mais fluido, o seu sistema também fica muito mais resiliente a falhas e essas operações muito mais confiáveis. Muitas requisições demoradas em sequência, por exemplo, podem se empilhar e acabar sobrecarregando e afogando um serviço. Cache em múltiplos níveis, e aqui a gente pode falar de client-side, CDN, no back-end. Sempre se pergunte se cabe uma camada de cache quando você estiver planejando uma funcionalidade. Talvez a primeira implementação de cache no seu sistema seja um pouquinho mais trabalhosa, porque vai requerer um certo setup se for um cache distribuído, ou até um design de código para um cache em memória. Mas depois que esse setup é feito e você já tem um caso de sucesso dentro da sua aplicação, fica muito mais fácil replicar aquilo. Se for um cache distribuído, por exemplo, o seu serviço já tem uma conexão estável com um banco de dados de cache. Então você pode reutilizar aquilo em todas as funcionalidades a seguir. Se paga muito facilmente. Ah, tem outra coisa.
tem várias camadas do cache antes de chegar no back-end. Você pode utilizar uma CDN para conteúdos estáticos, por exemplo, que é conectado direto pelo cliente. Você pode ter um cache no seu proxy reverso, o Nginx, por exemplo, tem suporte a cache. De maneira geral, se algo pode ser resolvido sem chegar no servidor, por mais contraintuitivo que isso pareça no curso de back-end, vale a pena cogitar. Agora, na camada de rede. Algo muito comum da gente negligenciar é que tudo que entra e sai no nosso sistema, entra e sai pela rede. Muitas vezes você pode estar enfrentando problemas de latência que são referentes à quantidade de dados que está sendo trafegado pela rede, por exemplo. Vale a pena você ter em mente coisas como reduzir payloads. Sempre reduza o payload o máximo que você conseguir. E tem coisas simples que você pode pensar. Por exemplo, usar DTOs. Ao invés de retornar uma classe inteira na sua resposta, você pode retornar apenas um objeto que segue a interface que o seu cliente quer. Se você retorna do servidor classes inteiras, em resumo, elas incluem código e informação que o cliente vai descartar logo em seguida. Então por que isso está sendo retornado? Outra coisa que vale considerar também é compressão de payload, usando coisas como gzip. Batching e debouncing são estratégias para você ter em mente também. Batching é a técnica de você agrupar as suas requisições. Se você precisa pegar informação de 5 produtos, ao invés de fazer 5 requisições no back-end, por que você não cria uma nova API que recebe uma lista de IDs e aí você retorna direto a informação desses 5 produtos de forma controlada? Debouncing é a técnica de esperar um pouquinho antes de fazer a próxima ação, ignorando chamadas repetidas, por exemplo. Imagina se para cada letra digitada numa caixa de search, você enviar uma requisição para o back-end. Não parece muito performático, né? Preserva sua rede. Bom, na camada de dados agora. Se nas suas métricas de banco de dados você está vendo números muito altos de latência e tem certeza que o problema pode morar aqui, vale a pena você ter algumas coisinhas em mente. A primeira coisa é um índice. Imagina que na sua tabela de produtos você tem a coluna tipo. Os produtos podem ser agrupados em diferentes tipos. Produtos de carro, produtos de beleza, produtos de criança. Se você não tiver um índice na coluna tipo, toda vez que você for rodar uma query para listar os produtos de carro, você vai ter que percorrer todos os itens da tabela para tirar somente os que te interessam. Se por outro lado você tem um índice na coluna tipo, o banco já sabe quais são os itens que pertencem a quais grupos. E aí toda a query retorna muito mais rápido. Você se surpreenderia com quantos sistemas produtivos hoje poderiam ser otimizados somente com os índices corretos. Paginação em limite é outra técnica básica que muita gente ignora. Você dificilmente vai precisar retornar todos os registros de uma tabela muito grande. Considera, quando for possível, limitar o número de resultados, para que essa query não precise correr toda a tabela do banco de dados toda vez. E você provavelmente está acostumado com funcionalidades na web divididas em páginas. Para atingir isso num banco relacional, por exemplo, é relativamente simples. Você só precisa limitar o número de resultados e usar a cláusula offset para ignorar os primeiros X resultados. Vamos falar da camada de código também. Se suas métricas estão apresentando lentidão, mas o problema não parece ser o banco de dados, você já implementou cache e várias outras coisas, talvez o problema esteja nas pequenas escolhas ruins que a gente faz na hora que está codificando. A que a gente comete a maior parte dos erros, geralmente, é na escolha de estrutura de dados. Estruturas de dados diferentes vão ter performances diferentes. Quando você precisa buscar uma informação dentro de uma lista, por exemplo, se você estiver utilizando um list.find em JavaScript, você está percorrendo essa lista inteira até encontrar o elemento desejado. Se no lugar você pudesse ter um dicionário em que você acessa, baseado numa chave, o item que você deseja, seria muito mais performático. É aqui que a galera do LeetCode brilha, né? É a diferença do ODN por OD1, por exemplo, em complexidade. Outra coisa para ter em mente é o lazy loading e o eager loading. Lazy loading, ou carregamento preguiçoso, é quando a gente carrega só o que a gente precisa num determinado momento para carregar mais informações depois, conforme a gente precise daquela informação. O eager loading, ou carregamento ansioso, é quando você carrega de supetão bastante informação que você talvez não precise, mas acha que vai precisar. Quando você sabe que vai precisar dos dados, vale muito mais a pena utilizar uma técnica de eager loading para trazer tudo que você pode precisar do que o lazy loading. Porque o lazy loading nesse contexto vai acabar fazendo diversas queries para o banco de dados. Então, por mais que essas queries sejam performáticas em si, você está pagando o tempo de latência de ir lá várias vezes. É bastante comum cometer esse erro para a galera que utiliza o ORM, por exemplo. Se essa aula te trouxe insights de coisas que você não conhecia antes, ótimo. No
No início da minha carreira, uma causa de grande frustração era quando eu tinha um problema de escala, por exemplo, ou resiliência, mas eu não sabia como resolver aquilo. E aí eu ia pesquisar na internet e encontrava um infinito de informação, mas nunca algo muito direcionado. Tudo era apresentado com tanta profundidade que eu acabava me perdendo e não sabia, por exemplo, como começar a construir aquela coisa. Cada tópico que eu te apresentei aqui poderia facilmente dar uma aula de 30 minutos ou até 1 hora, talvez até mais que isso. O grande objetivo aqui era te apresentar esses conceitos para que agora, caso você tenha necessidade, possa se aprofundar. Possa pesquisar, por exemplo, novas estratégias de cache ou os melhores brokers de mensageria para o seu caso de uso. No final, só você sabe o que é importante para o seu negócio, para o seu contexto. Não é para você sair implementando tudo. É para ter um horizonte feliz, em que você olhe para os problemas e fale: eu poderia resolver com isso, então deixa eu me aprofundar e ir até lá. E falando em horizonte feliz, a parte mais difícil quando você entra nesse mundo é garantir que as coisas continuem funcionando depois que você faz essa otimização ou depois que você faz uma mudança no seu código. E aí, para te dar essa garantia no horizonte, no longo prazo, só com testes automatizados, que é o tema da próxima aula. Então, se você tiver interesse nesse tópico, eu te vejo lá. Muito obrigado por assistir até aqui e tamo junto!